Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Código Aberto, o podcast da Zoom Education, de conversas sobre temas atuais e relevantes, para quem educa, aprende e decide. Eu sou Solange Giardino, inovadora de corpo e alma, profissional de tecnologia educacional há mais de 40 anos, educadora apaixonada por metodologias e estratégias disruptivas. E nós estamos aqui hoje com dois profissionais extremamente competentes e relevantes nas suas áreas de atuação. Vou apresentá-los. Em primeiro lugar, a doutora Cristina Sleiman. Ela é advogada, também é pedagoga, especialista em direito digital e ela trabalha com temas relevantes e estratégicos para a educação, entre eles LGPD, segurança da informação, e ela vai nos orientar e conduzir a discussão sobre as mudanças do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que vai ser validado agora a partir do dia 18 de março. Seja muito bem-vinda, doutora Cristina. Obrigada, Solange. É um prazer estar aqui com vocês, com o Tupi, com todos que estão nos assistindo também. Muito bom. Agora eu vou apresentar o professor doutor Francisco Tupi, um amigo de longa data. O professor Tupi, ele é doutor pela ECA USP, ele é especialista em jogos, em games, ele desenvolve pesquisas nessa área e ele é professor, ele está efetivamente dentro da sala de aula trabalhando com jovens e adolescentes e ele vai conversar conosco sobre essa outra visão, essa forma como o professor que está junto com esses adolescentes está encarando as dificuldades, os problemas relacionados às tecnologias, principalmente a inteligência artificial e seus impactos nas redes sociais e nos jogos. Seja muito bem-vindo, professor Tupi. Obrigado. Muito bom. Vocês vão perguntar por que é que a gente trouxe dois profissionais com formações tão diversas, né? Na realidade, gente, tem tudo a ver, porque a gente trouxe a doutora Cristina para conversar conosco sobre a ótica da lei, o que se modifica, quais são os impactos, quais são as sanções, e o professor Tupi vai conversar conosco a partir da visão de uma pessoa que tem especializado em games e tem a visão do professor da sala de aula. Então, para começo de conversa, para a gente começar do mesmo ponto, tudo começou quando, em 2025, o youtuber e influenciador Felca fez um vídeo denúncia sobre a adultização que teve 52 milhões de acessos. Isso fez com que o Estado, que já estava se preparando e produzindo o ECA Digital, apressasse o seu passo e publicasse a lei em setembro de 2025 para ser válida a partir do dia 18 de março. Então, é sob essa ótica, dentro desse contexto, que nós vamos conversar. Vamos começar aqui uma pergunta para a doutora Cristina Sleiman sobre o ECA Digital. Efetivamente, o que é o ECA Digital? Quais são as modificações que ele traz? Quais são os impactos, doutora Cristina? Bom, como eu disse, é um prazer estar aqui e eu queria reforçar aqui um assunto relevante, né? A gente precisa contribuir para a sociedade, para conhecer, para estar ao par, porque nós precisamos entender que temos direitos e deveres. O ECA Digital, ele nada mais é do que uma extensão do que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele traz a premissa da proteção integral para a criança e para o adolescente, como o próprio nome já diz, né? Então, ele traz algumas, não são modificações, é extensão de fato, porque ele traz essa questão, o foco da proteção integral no âmbito digital. Então, o que nós tínhamos em relação à proteção das crianças e dos adolescentes, ele acaba agora reforçando o que nós precisamos fazer diante de plataformas, as redes sociais e assim por diante. Muito bom. Na realidade, nós tivemos um incidente agora nesse início de 2026 referente à plataforma Roblox. Aliás, pessoal, eu esqueci de compartilhar com vocês que o professor Tupi também é autor de livros
espetaculares que têm tudo a ver com o que a gente está vivenciando nesse momento, né? Ele tem gamificação escolar de bolso, metaverso educacional de bolso. Ele também tem um outro livro sobre o Roblox, né? Já vou passar para ele. Então, nós tivemos um movimento, uma revolta das crianças e adolescentes com a plataforma de jogos Roblox, porque o Roblox foi o primeiro a se adaptar, não ao ECA Digital, não para o Brasil, mas o Roblox é um jogo que está cobrindo o mundo todo, mas houve muitas críticas referentes à exposição das crianças, à pedofilia e a adultos. Então, o Roblox tomou como base a identificação facial e mudou a estratégia de conversas com as crianças, com qualquer pessoa. Então, até 9 anos, as crianças só podem conversar com pessoas da mesma idade e tem categorias. Então, em princípio, os adultos não podem fazer parte das conversas com essas crianças. Isso causou um movimento muito grande. Eu gostaria que o professor Tupy dissesse para nós um pouco, que ele conhece bastante a plataforma, como ela é, de que maneira ela age e quais foram esses impactos para os adolescentes. Então vamos lá. O Roblox, ele é o mais próximo que a gente chegou de um metaverso, de um mundo digital. E ele é uma Play Store, uma Apple Store, um YouTube de jogos. Então os desenvolvedores fazem jogos e colocam os jogos nessas plataformas. As plataformas seguem algoritmos. Então, conforme for o nível e o poder aquisitivo e de manipulação e de acesso ao algoritmo que essas empresas que criam jogos, elas podem fazer, esses jogos acabam sendo mais vistos. E esses jogos, eles se adaptam àquilo que os jogadores, eles querem, inclusive, em dopamina barata, tal como ficar rodando vídeos e tudo mais. Então, muitas vezes, esses jogos não são jogos. Eles induzem a compra. Eles induzem, levam quase que um de cassino. Então, aquilo que a gente fala de grind, né, que a pessoa fica repetindo ações para conseguir ter a recompensa, e não são aqueles jogos com regra, estratégia e recompensa, como a gente pensa num Sonic, um Mario. E isso vai diretamente ao encontro da lei, que a gente pode resumir a lei na proteção da idade e dos dados, e no loot box, que é um termo em inglês que é o spoiler, é o tesouro. Então, você não pode comprar coisas que você não sabe o que tem. Eu, conversando com as minhas fontes, sejam alunos, os amiguinhos do condomínio que andam de skate, a molecadinha do jiu-jitsu e tudo mais, conversando sobre a lei, ou o que eles achavam dessa loot box, eles ficam preocupados, porque talvez mexa em jogos como o Adopt Me, que é aquele que você compra o ovo e não sabe o que vem dentro. E se a gente vê, isso chega a quase comportamento pré-bots, que você está apostando. Então, só que sem ter o chocolate e dinheiro de economia real, gasto em economia virtual, que não vai ter uma outra finalidade. Viciante, né? E viciante, porque cria-se aquela questão de você comprar e esperar que vai vir uma recompensa. Igual a pessoa que compra muitas coisas num Shopee, num AliExpress, e quando chega o produto acha que ganha um presente. Já tratam dessa forma, né? Exatamente. E aí o que acontece? O Roblox começou a ter uma série de incidentes desde o ano passado, que me levou a escrever o livro, antes dessa manifestação, das seitas dentro do Roblox. Eu fui procurado, não vou entrar em detalhes aqui, por uma questão judicial de um divórcio que o jogo estava sendo colocado em função da guarda e os pais, a pessoa X não sabia lidar com isso, como a outra estava usando, e obviamente que todas as pessoas envolvidas ali não conheciam o jogo e estavam aceitando aquele argumento. E por conhecer a plataforma, eu fui convidado para traçar uma orientação de como aquilo tinha que ser desmontado, aquele argumento usado de forma errônea. E aí, a única questão que eu faço é, o jogo em si, eu não digo que foram crianças. Porque o jogo você tem 380 milhões de usuários mês, 50% maiores de idade. Então não é uma plataforma infantil. Ele pode parecer um brinquedo, ele pode parecer ter uma arte tosca, então leva uma identificação infantil. Simples, né? Muito parecidos com Lego, com Playmobil, né? Então ele é muito mais próximo de um brinquedo do que um jornal da CNN, mas ele é muito mais próximo da manipulação de informação do que um jornal que as pessoas não assistem. O que traz um risco maior para os menores. Exatamente. Por não ter a cara de informação, ele acaba tendo uma possibilidade de informação muito grande, porque ele tem esse lado
de flow, né, que as pessoas vão estar ali tranquilas e receptivas à informação. E acaba gerando uma interação, né? E é isso que vem de encontro, e houve um movimento aí desses jovens. Eu, inclusive, estava nas férias na praia e tinha o pessoal do lado falando, xingando o Felca por causa dele, culpa dele, agora o Roblox mudou tudo e tudo mais. Por isso que eu trago e defendo a premissa de que os jovens, adolescentes, eles precisam entender o porquê que o ECA chegou, né? Por que que o Roblox aconteceu isso? O ECA digital, ele traz justamente a proteção. Então nós temos questões relacionadas a fraudes, pedofilia. Então quem trabalha com isso sabe a gravidade. A lei, o que que ela trouxe? Ela trouxe uma obrigação para essas plataformas, justamente de identificar o menor. Então, ele tem que ter uma identificação inequívoca, quer dizer o seguinte: não adianta ele colocar que tem 18 anos ou que tem 16, porque acima de 13 ou 16, depende da idade da plataforma, e apenas mentir a idade. Agora, a plataforma tem que garantir uma forma de autenticação e eles têm que conseguir identificar se aquele usuário é menor ou não, embora ele tenha dito que tenha 18 anos, entendeu? Então, no momento do cadastro, quem entra agora tem que poder identificar, autenticar de forma correta. E quem já está cadastrado com a idade mentirosa, digamos assim, né, idade errada, a plataforma tem que ter meios de identificar também essa situação para corrigir. Então, é uma obrigação das plataformas vincularem essas contas com o responsável legal, seja o pai, a mãe ou um tutor, seja quem for. Então, precisa ter um vínculo. Vai precisar também que tenha uma forma de controle parental, né? Então, a plataforma tem que ver o que se chama de by default, que é trancadinha. Quanto menos acesso, menos regalias possíveis, e os pais é quem vão controlar. Eles vão dizer pode ou não pode, pode interagir com outras pessoas na plataforma ou não. Por isso que nessa restrição acabou-se que, a princípio, pelo que eu percebi, aí o Tupi me corrige se foi isso mesmo que aconteceu, mas houve uma restrição. Os meus sobrinhos disseram que agora eles só conversam, por enquanto, com quem já é amigo deles, né? Com quem eles têm de fato ali um conhecimento. Então, esse tipo de situação não é mera regalia, deliberalidade ou vamos prejudicar ou trazer alguma coisa, não é isso. É de fato proteção. Então, essa é uma das principais características. Eu fico pensando na importância que existe da família também estar consciente desses perigos, porque os estudantes, os jovens, são inocentes digitais, né? A gente diz que são nativos, eles são nativos, gente, para jogar, para se comunicar, mas eles absolutamente não conhecem os riscos a que estão expostos, né? Eles acham que é tudo uma brincadeira, não têm noção. E, na grande maioria das vezes, os pais também não estão informados, né? A última pesquisa do TIC Kids Online traz essa informação. Inúmeras crianças sofrem cyberbullying, mas os pais dizem que não, que eles estão seguros nesses ambientes, né? Ficam muito preocupados com o que acontece fora, no presencial, digamos assim, mas no digital, no virtual, eles não se preocupam, acham que as crianças estão seguras. Eu te faço uma pergunta, professor Tupi. Qual é a importância da escola no que diz respeito à conscientização desses pais? Nós temos essa responsabilidade, faz parte, porque você, como professor, pode trabalhar isso com seus estudantes, né? E eu acho que a educação midiática, gente, é um fator preponderante, e eu não acredito que seja só nas aulas de tecnologia. Eu acho que isso tem que perpassar todas as áreas do conhecimento, tá? Mas eu acho que a gente precisa trabalhar com os pais. O que você pensa sobre isso, Tupi? A gente tem aquela educação para a vida. Aquela educação que dignifique. Então, muitas vezes a gente tem aquela educação, não é uma crítica, mas acaba sendo sempre conteudista, que pode ter algum tipo de objetivo específico, mas, na verdade, tem uma série de outros campos da vida que acaba sendo negligenciada. Então, você tem uma grade, você tem um conteúdo, né, que muitas vezes isso já foi contemplado, e nós não estamos inventando a roda. Se a gente pegar todos os materiais de internet segura, quando chega nos 14, 15 anos, 8º ano, 9º ano, 1º ano do ensino médio, está falando a relação da lei.
dos jovens entenderem a lei. E isso acaba sendo muito interessante porque, de certa forma, está mexendo na realidade dos jovens e naquilo que eles gostam. Então está sendo um ensejo que de outros anos, quando a gente trabalhava que não tinha IA, para ensinar a mexer num termo de aceite, a gente usava um Ctrl F para entender aquelas 50 páginas, hoje você tem uma IA que ajuda a interpretar. De algo que é uma realidade próxima. Então, com isso, a gente está mexendo com um letramento digital e um letramento midiático. E você tem um ecossistema educacional que é composto pela escola, o professor, a gestão e a família. E a gente é muito frágil nisso. Então, assim, eu tenho a sorte de ter tido um pai que programava com cartão perfurado, sabe? Que tinha MSX em casa, que baixava jogo em fita cassete. Então, isso para mim era uma coisa corriqueira. Mas e aquela família de pais que têm outras habilidades congênitas, digamos assim, que são médicos ou empresários, que a tecnologia não faz parte por uma questão de escolha, não tem essa naturalidade de se lidar com o tema. Então, muitas vezes a escola empoderando, né, a escola trazendo, munindo esse repertório de tecnologia, vai fazer com que esses alunos levem isso para casa. Mesmo que a gente não atenda os pais diretamente, a gente pode orientar os nossos estudantes para que eles levem isso e, na realidade, de certa forma positiva, contaminem os seus pais. Exatamente. E você acha que trabalhar com a lei diretamente é interessante nos jovens a partir do 8º ano, por exemplo? O que você pensa, Lucélia? Eu estou até aqui borbulhando, né? Que bom. A Solange sabe que a minha primeira formação é pedagogia, né? Eu vivi numa escola, cresci numa escola, trabalho até hoje com algumas escolas e sou defensora assídua da educação digital, de levar esses temas para a sala de aula, de levar o conhecimento sobre direitos e deveres, né? Então, eu acho muito importante porque a partir do momento que esses jovens, e eles têm capacidade, a gente está falando de desenvolver competências, habilidades, e eles têm capacidade de entender a atuação, as consequências das suas atitudes em relação aos aspectos legais, em relação às leis. Então, eu acho muito importante, sim, levar. Eu acho que isso é um tema transversal, tem que se passar por todas as disciplinas, até porque próprio aluno, adolescente, quando a gente fala dos jovens, às vezes ele tem até um professor que ele sente mais afinidade. A gente estava conversando aqui com o Tupi, ele falou em relação a jiu-jitsu e tudo mais. Eu lembrei do meu filho, que também gosta, e com certeza meu filho teria uma certa afinidade com ele só pelo tema, né? Então, seria alguém que, de repente, o jovem ele leva alguma dificuldade que ele sente, alguma situação da vida para aquele professor. Então, independente até da disciplina ou do momento, eu entendo que todos deveriam estar preparados para isso. E eu vou um pouquinho mais além, tá? Colocando aqui o que o Tupi trouxe, eu acho que, do ponto de vista legal, quando a escola ela traz o pai para os pais, pai, mãe, família para participar, e ela leva o conhecimento também para a família, ela consegue contribuir na prevenção de incidentes. E hoje a gente trabalha muito em relação a isso. Prevenção é tudo. Por quê? Depois que o incidente aconteceu, para apagar um incêndio é bem complicado. Aí chamam a gente advogado. Exatamente. Mas a questão é não acontecer, né? E o incidente, ele acaba ferindo, e quando eu falo ferindo é emocionalmente, às vezes financeiramente também, tanto a família, às vezes acaba atingindo a escola, porque é um incidente que aconteceu fora, ou começou fora, mas ele traz tudo para dentro da escola. Aí a gente já tem situação de bullying, cyberbullying e assim por diante. Então, quando a gente leva esse conhecimento para os pais, a gente consegue trabalhar uma harmonização ali na família, que os pais entendam também a lei e a sua responsabilidade, a gente consegue que ele cobre mais também dos filhos, que ele também oriente e que isso acaba auxiliando para evitar que aconteça. E aí, só fazendo vínculo, já te devolvo aqui a fala, o vínculo com o ECA Digital, ele reforça também, ele é muito forte na questão de responsabilidade das plataformas, mas ele reforça o compromisso e a responsabilidade dos pais, do pai e da mãe. Tanto que ele vincula a necessidade de ter controle parental, então ele traz ali o reforço da participação dos pais nesse contexto. E só um parênteses, na lei está falando da responsabilidade.
familiar e escolar. Exatamente. E outra coisa, as multas, para quem não se adequar, vai até 50 milhões. Vamos lembrar que no Brasil a gente tem uma outra lei, e a senhora me corrija, por favor, que na lei de trânsito tem lá uma taxa de 10%, 5%, eu não sei, que é voltada para a educação do trânsito, para que ela não ocorra de novo. Eu já cheguei a conhecer alguns materiais, já cheguei a trabalhar com materiais voltados para a educação de trânsito, feito com essa verba da multa para a educação. Mas o quanto, de fato, isso chega nas pessoas que cometeram a multa? Então, na lei está falando que é responsabilidade do Estado que ele vai requerer esse dinheiro, para onde ele vai direcionar. Então, também faz parte de nós, enquanto cidadãos, né, os juristas e tudo mais, direcionar isso para a produção de materiais voltados a isso. Né? Porque vai começar a ter-se, com essas multas, um caixa voltado para uma própria obrigação que é cobrada em relação à educação para que isso não aconteça. Porque a função da multa ela é educativa, não punitiva, ou como ela deveria ser, né? No caso do ECA Digital, eu vou te dizer que eu não sei ainda, vou até agora me aprofundar nessa questão de para onde que vai a multa, né? Porque, por exemplo, o LGPD ele tem um direcionamento específico, não necessariamente como retorno à população. Na lei está a responsabilidade do Estado. Que pode ser qualquer coisa, sim, inclusive para não educação. Mas eu adorei a sua ideia, porque para a gente brigar por isso, lógico, né? Porque já tem um destino específico, e se tem e se não tem, vamos brigar para que ele possa se reverter para a educação digital para toda a população. Exatamente. Que não é só os jovens, não é só criança e adolescente, é a população como um todo. Né? Seja os pais, sejam os empresários, porque pela responsabilidade das plataformas, porque o que a gente quer é o bem-estar e segurança dessas crianças e jovens. É impressionante, porque assim, na realidade o que o Roblox fez, ele chegou antes, e assim, mostrou o quanto nós não estávamos preparados, nem nós adultos, educadores, famílias e as próprias crianças. E os adolescentes, porque assim, eles foram vetados e eles não entendiam por quê. Se sentiram, na verdade, desrespeitados, né? Colocaram os avatares todos de plaquinha fazendo piquete. Falta para nós a cultura de segurança. É isso que falta. As pessoas entregam seus dados, as pessoas acessam tudo, filmam tudo, publicam tudo, e falta a cultura de segurança. Então, elas não entendem quando há alguma restrição de que aquilo é benéfico para ela. Ela vê apenas que não, eu não posso mais fazer aquilo, ou como eu estava acostumado mudou, mas não entende ainda o porquê. As plataformas, elas estão se preparando, né? Digamos assim, tecnicamente. Então, para que não seja só eu digo que tenho certa idade e isso acabou, né? Então, de certa forma, essas plataformas todas, principalmente as de redes sociais e com o advento da inteligência artificial, elas sabem mais da gente do que nós mesmos. E o que acontece? Na realidade, se elas forem aferir há quanto tempo você tem aquela conta, se você diz que você tem 18 anos, você tem 12, há quanto tempo você tem aquela conta, o que você compra na internet, quais são os sites que você acessa, tudo isso já dá uma certeza de que aquilo é uma criança e não é um adulto. Aliás, o Roblox lançou um jogo, um dos netinhos da minha esposa mostrou para mim, no carnaval, que ele fala qual foi o primeiro jogo que aquela criança jogou há tantos anos atrás, o horário que ela jogou. Essas informações são todas guardadas, né? Estão todas guardadas. E se um jogo faz isso, os desenvolvedores, que não é o Roblox, mas quem trabalha junto com o Roblox, tem acesso. Claro. Então, assim, na realidade, o que a gente vem fazendo esse tempo todo é fazendo vista grossa, né, gente? Sim. Porque essas plataformas teriam todas as condições de fazer essa verificação. Existe, inclusive, um movimento de criar uma carteira digital que vai no wallet dos nossos smartphones, com todos os nossos dados, mas que a gente compartilhe sem dar os dados. Quer dizer, você não precisa compartilhar a sua carteira de motorista, a sua carteira de identidade, mas o site vai verificar só aquela informação que é a sua idade. Não vai pegar seus outros dados, né? Embora eles já tenham, ok? Mas seria uma maneira daqui para frente disso acontecer. E isso vai acontecer agora, gente, daqui a poucos dias. E tem uma coisa muito crítica que eu gostaria de falar, que foi um outro fenômeno que eu achei muito legal entre muitas aspas, que foi o modo de burlar a câmera. Então, essas crianças começaram a pintar bigode. Isso aí é um tipo de maquiagem de hack que alguns hackers fazem, sei lá, em Hong Kong,
Ou, por exemplo, se você, enfim, eu não posso entrar, embora eu ache muito interessante, mas inclusive eu tinha um vídeo no TikTok que mostrava como você fazia maquiagens no rosto que o filtro não pegava. E obviamente que isso poderia enganar as câmeras do Smart Sun. E aí eu tirei o vídeo, ainda alguns meses antes, eu falei, não, gente, isso aí não vai estar certo, antes que a polícia bata na minha porta. Mas professor ensinando coisas. Mas você vê crianças hoje de 5, 6 anos trocando dicas de como hackear a câmera. Isso é maravilhoso do ponto de vista de tecnologia, da pessoa que se colocar um passo à frente e não ser dominado pela tecnologia. E aí que vem a questão de você entender a ética daquilo que eu posso fazer, como eu posso fazer e o risco que eu posso ter. Então, Se deve ou não. um pai que, sabe, isso aqui ficou puxando de orelha para os pais que fizeram isso, da criança chegar, pai, usa aqui a câmera, porque se a criança usa o pai e vai dar 20, 30 anos, a criança vai estar conversando com pessoas de 20, 30 anos. E o Roblox, ele foi muito, assim, esperto quando ele antecipou essas leis, porque ele viu os processos nos Estados Unidos, processos milionários. Não é porque ele antecipou porque é bonzinho. Não, Ele antecipou porque ele estava com processos pesados nas costas. E muitas, naquele evento SXSW, muitas cobranças em função disso e respostas que não agradaram a comunidade, né? E aí o que acontece? Dentro disso, você tem um sistema que é tosco de uma empresa que vale 50 bilhões, vale a mesma coisa que um Hotel Marriott, um eBay ou um Banco do Brasil, se o Roblox quisesse comprar. Então, assim, não é porque ele fez ou fez paliativamente que o sistema funciona. E aí é onde que a lei vai dar argumentos para que isso possa ser cobrado. Ó, tudo bem, você fez, mas perto do que você faz, não está tão bom assim. Ou está sendo uma solução paliativa, né? Né? Sim. Acontece que, historicamente, tudo vem à tona conforme os incidentes acontecem. Então, dificilmente, aí é uma percepção minha, acho que dificilmente vai ter uma fiscalização, embora possa até ter uma ação do Ministério Público. O Ministério Público, Sim. na minha percepção, poderia até cobrar deles a documentação do que foi feito e tudo mais. Mas, historicamente, as coisas vêm à tona conforme os incidentes, ainda assim se acontecer. Sim. E vão acontecer. A gente sabe que não existe a segurança 100%, né? Então, o mínimo que for feito, eu acho que de atendimento, o mínimo que eu digo assim, é atender a lei como se deve, mas implementar, sim, recursos e fazer, mesmo que tenha uma escala, que as empresas, e aí fica até a dica, né, para startups e tudo mais, ter um cronograma de implementação, ter o planejamento, considerar nesse ponto também proteção de dados pessoais, porque isso faz parte da proteção integral das crianças e do adolescente, mas levar para esse sentido de blindagem. E lembrando que faz parte da blindagem a sensibilização dos usuários. Então, e a formação, e a capacitação. E aí, como a gente está trabalhando com crianças e jovens, também dos pais, dos familiares, quer dizer, implementar a lei, colocar uma data para fazer a implementação da lei e as plataformas se prepararem tecnicamente, não é fácil, é o mais fácil. Exatamente. O budget vai cobrir. O meu grande medo é você ter leis que acabam não sendo efetivas. A ponto de você chegar para um jurista de Singapura, que é um estado que não tem tantas leis e tudo é muito rápido do ponto de vista legal, e falar, nossa, isso é maravilhoso. Sendo que lá uma lei digital, ela é muito mais simples e muito mais efetiva. Ou os próprios códigos, eles conseguem... você tem uma colinha pensando nisso, porque, por exemplo, você tem leis sobre tombamento de patrimônios históricos. E o patrimônio histórico está ali sendo tombado porque não tem como ele ser fiscalizado ou cobrando aquilo. Mas aqui não, eu acho que assim, não vejo isso acontecendo com multa digital. Assim como muita gente falou da LGPD, né, porque a gente fala para advogado ser horrível, né? Quando a pessoa fala, será que essa lei vai pegar ou não? Sim. A gente dói. Mas o que acontece? Eu acho que vem com a LGPD, assim, veio para ficar, não tem volta. Isso, a gente tem muitos problemas, muitas ocorrências. Eu falei, quem convive com isso sabe o que acontece. Pesadíssimo. Por isso que chegou a esse ponto, né? O que aconteceu na questão do Felca é que ele conseguiu adiantar aquilo que ia demorar. Isso, sim. O poder público, realmente, o influencer foi um influencer, né? Ele fez o seu papel ali, porque precisava. Se a gente pensar no movimento que aconteceu, muito similar, que proibiu os smartphones nas salas de aula e dentro da escola, foi a mesma coisa, né? Acho que assim, aquele filme Adolescência,
aquela série que passou no Netflix, Sim, sim. ela mobilizou, trouxe uma realidade nua, crua e dolorida, e a partir daí o livro Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, que trouxe toda aquela pesquisa, mobilizou um grupo de mães que se posicionou, e é alguma coisa que o Estado também estava pensando em fazer e acabou, então, efetivamente, colocou a lei. E, gente, assim, todos os retornos que eu tenho das São escolas positivos, né? super positivos. As crianças voltaram a socializar, melhorou muito a aprendizagem, as escolas trouxeram jogos. Eu tive a oportunidade de visitar a escola onde o Tupi trabalha, ele estava jogando com os alunos na hora do intervalo, né, Tupi? Então, eu acho que assim, a escola reviu, né? Colocou mesa de jogos, colocou espaço para os meninos, bola na quadra e assim por diante. Então, a gente, de verdade, voltamos da pandemia com vários problemas relacionados às telas e a gente acabou conseguindo, num curto espaço de tempo. Não foi fácil, não foi simples. Eu acho que as escolas sofreram um pouco, até porque até os pais se conscientizarem da importância, né? Houve muita resistência, porque eles estavam acostumados a falar com os filhos a qualquer hora, a qualquer momento, e as crianças acessar todas as informações, mas foi extremamente benéfico e não demorou tanto, né? Não temos agora 1 ano que isso aconteceu e a gente, né, navegou aí em ares, né, velocidade de cruzeiro. Eu espero que a mesma coisa aconteça com o ECA Digital, embora seja um impacto muito maior. Eu vejo, a gente vive um conflito, um momento de conflito, na verdade, né? Porque eu lá atrás eu era totalmente adepta e fazia aquele trabalho, vamos usar tecnologia, quando as escolas ainda tinham medo. E hoje a gente faz o trabalho inverso, né? Que é a humanização. A gente precisa usar a tecnologia com equilíbrio, porque a gente também não pode fugir da tecnologia. E o que eu falo quando essa questão de conflito, o Tupi trouxe à tona agora há pouco a questão da inteligência artificial, né? Você mencionou que então ele pode inclusive resumir termo de uso. Conversar. Eu posso pedir explicação para ela, peço o link da. Não substituindo um advogado, apenas em caráter Isso é justamente informativo, isso que eu quero fazer. O conflito que a gente convive hoje e que a gente precisa trabalhar, e aí eu trago as minhas ressalvas de quem defende até excluir, não podemos usar inteligência artificial na escola, não deixar que os alunos entendam. Hoje não tem como fugir, né? E a gente precisa ensinar a usar. E por isso que a proteção e que o compromisso dessas plataformas é muito importante, porque não tem como voltar atrás. Sim, acho que a grande questão, pela experiência, é você sempre ter um marco civilizatório. Então, que nem recentemente eu escrevi, inclusive vou estar no BET falando, sobre o uso pedagógico da deepfake. Então as coisas surgem, é experimentado uma série de coisas para o bem e para o mal, e o quanto, muitas vezes, tudo acontecendo ao mesmo tempo, acaba trazendo vieses e informações, e fica aqui uma cutucada na ferida, um puxão de orelha para quem fala, mas a Finlândia aboliu a tecnologia. Não, ela não aboliu a tecnologia, ela continua ensinando programação. Então, trabalhar com tecnologia como qualquer coisa dá trabalho, mas é necessário. Então, uma coisa é você falar que a Finlândia ela restringiu as telas igual o Brasil fez e querer utilizar isso como desculpa para diminuir o espaço da tecnologia em sala de aula, porque programação continua sendo demanda, IA continua sendo demanda, as Olimpíadas, OBI, OBR, continuam colocando alunos no vestibular. A mesma coisa que aconteceu recentemente na Europa, e teve um manifesto português que falava que o uso da IA em faculdades estava criando cretinos digitais. Lembrando que existe, no português de Portugal, a palavra cretino tem um outro emprego do que o português do Brasil tem. Mas em nenhum momento as notícias falaram que era em Portugal e que era... O que significa? E foi feito festos, país a país da Europa, de como deveria ser a IA, não se negando a utilizar a tecnologia. E aí isso é jogado como clickbait, jogando como uma fake news com caráter desinformacional, que muitas vezes vai fazer o quê? Prejudicando aquilo que a gente precisa fazer. A Finlândia, ela tem outro tipo de organização. Quantidade de alunos, a homogeneidade, as características socioculturais que o Brasil não tem. E muitas vezes esse aluno ter este computador, esse dispositivo na sala de aula, vai ser o primeiro contato que ele vai ter, independente do nível social dele. Não,
Exatamente. Mesmo os que têm o nível social, eles não são orientados. Aquilo que a gente fala, são os inocentes digitais. Cabe a nós, adultos, fazermos um trabalho de letramento digital mesmo, para que eu possa utilizar a tecnologia para aprender melhor e o professor para ensinar melhor. Quer dizer, eu acho que existem aí, não dá para a gente negar, muito pelo contrário, né? Nós vamos ficar excluídos, né? Essa é a grande preocupação da inteligência artificial. É isso, o É. futuro que já chegou, né? Porque daqui a pouco vai ter humanoide aqui no nosso meio. Isso é fato. Então, se a gente não preparar, eu acho que a caixinha que se vive hoje nas escolas, a gente não está preparando esses jovens de fato para o amanhã, com algumas exceções, Sim. né? Algumas caríssimas exceções de escolas. Então, quando a gente fala desse uso da tecnologia, da inteligência artificial, não é não usar, é de fato. É um Usar com texto. propósito, né? Usar com intencionalidade. Exato. Inclusive, que é o que eu ia falar que estava me fugindo da mente aqui, mas ela pode, inclusive, ser apoio para a inclusão. Com certeza. Para alunos que têm dificuldade. Isso eu falo por experiência própria, por vivência, com outros alunos. O que acontece é que isso pode ajudar, mas precisa do quê? De estratégia. Sim. Porque o que está acontecendo também, uma pesquisa feita há pouco tempo pela Fundação Itaú, que trouxe uma informação de o volume de acesso a esses chatbots de inteligência artificial pelos estudantes desde os anos iniciais do fundamental, né? Chegando a 70% no ensino médio, sem orientação dos professores. Esses alunos todos dizem, só 18% deles dizem ter recebido essas orientações dos seus educadores. E aí, eu vou dar um spoiler para vocês, que o nosso segundo episódio vai trabalhar, vamos discutir exatamente isso, o déficit cognitivo da utilização da inteligência artificial sem a devida orientação. Porque se eu ponho o prompt, escrevo, e aquilo, do jeito que eu recebo da inteligência artificial, eu tomo como verdade, só porque ele está bem escrito, bem construído, de forma gramatical, com a conjugação nominal e verbal ok, eu acho que aquilo é verdade, eu não pensei. E se eu não pensei, eu estou deixando de fazer as sinapses e eu corro um risco seríssimo, né? Então, nós teremos uma neurocientista e uma educadora para discutir conosco sobre isso. Final de março, né? Dando continuidade à nossa conversa aqui. Bom, eu acho que a gente poderia conversar durante horas, há muito o que falar, são duas pessoas espetaculares. Eu queria também apresentar para vocês um chatbot que o professor Francisco Tupi desenvolveu, que está disponível para vocês. Tá? Você quer conversar um pouquinho, dizer o que você colocou lá e de que maneira as pessoas podem usar esse espaço? Ele é um agente do ChatGPT da OpenAI, com a necessidade de entender a lei, não sendo um advogado, né, não tendo o juridiquês, né? Eu coloquei o ECA digital e as outras 4 leis, né, as outras 3 leis que deram a base para ele, e coloquei que ele tem que funcionar como alguém para tirar dúvidas, mas sempre alertar que precisa ter o advogado. Então, a ideia é que seja um primeiro contato, uma primeira conversa, para que ele seja realmente um assistente virtual para esse primeiro contato, para ajudar na democratização, na popularização, na democratização desse conhecimento. Então, às vezes a gente vai abordar, às vezes precisa fazer uma pesquisa rápida, às vezes a gente precisa ter até um embasamento para poder falar com um advogado ou para vir num podcast conversar contigo. Né? Só não pode repetição pronta. Gente, é extremamente importante, não só para os jovens, mas também para os familiares e para os professores. Então, usem, abusem e divulguem, está à disposição. E gratuito. Aí eu queria que você falasse também sobre o seu livro do Roblox. Onde que a gente pode... Na Amazon, procura lá Roblox Além do Jogo. Ele surgiu da seita do Roblox do ano passado, então eu gosto de podcasts e documentários de true crime, e especificamente de seitas. E aí, numa conversa, falando, você está acompanhando isso aqui? E por ter crianças na família que jogam, os alunos, né, tudo mais. Eu falei, não, isso aí é um tema interessante. Já temos netos, é isso? Fui adotado por eles, né? A família que eu cheguei. E aí, o que acontece? Nesse contexto, eu comecei a fazer uma série de investigações,
fui expulso de servidores e sofri ameaças, inclusive, por conta de contas fake e tudo mais. E aí eu publiquei o que eu vi, o que eu entendi que estava acontecendo. Que não necessariamente também a culpa da plataforma, mas a culpa de pessoas que utilizavam com fascínio aquele tema para levar para outras plataformas como um Discord para panelas, né, que tinham essas crianças do Roblox, levá-los para uma conversa e ali sujeitas a qualquer tipo de abuso que poderia acontecer. sexual, Sim. enfim. Muito bem. E a doutora Cristina também preparou um material especial para vocês. Ela está pensando em elaborar uma cartilha, não é isso? Então vamos lá. Então vamos lá. Deixei disponível um mapa mental, que ele é focado, ele é direcionado para os adolescentes, com algumas dicas bem práticas do que se aplica, o que se preocupa, do porquê não, né, o que não pode, bem pratiquinho. A gente está desenvolvendo uma cartilha especial também focada para os adolescentes, que vai trazer isso com mais um conteúdo um pouco mais descritivo ali, que pode ser utilizado inclusive para professores, né? Um dia um bate-papo e mostrar e conversar sobre o assunto. Eu pedi para o pessoal aqui da equipe disponibilizar o link, quem tiver interesse. Eu sou também vice-presidente da comissão de Direito Digital da OAB São Paulo, a cadeira de Educação Digital e Inclusão Tecnológica. E por lá a gente também está desenvolvendo alguns materiais. Então, quem entrar em contato ou me seguir nas redes sociais, depois eu consigo disponibilizar para vocês esse material. Bom? Muito bem. E a gente também está disponibilizando para vocês os contatos deles nas redes sociais. Sigam, são duas pessoas que vocês puderam acompanhar, que tem muito para nos ensinar, para compartilhar. Então, não percam essa oportunidade. Bom, eu acho que foi um momento fantástico. Eu acho que dá para abrir bastante, mexeu com as pessoas, né? Esse é só o início de uma conversa. Somos muito gratos pela participação de vocês. E a gente ainda tem aqui alguns minutinhos, se vocês quiserem dar algum recado para os nossos colegas professores, educadores que nos assistem, por favor. Eu acredito que a gente está vivendo um momento ímpar da humanidade, no qual os nossos pais tiveram uma infância muito próxima dos nossos avós, bisavós, e a infância dessas crianças, elas vão ser cada vez mais diferentes. E a gente, dessa geração que a gente enquadra, a gente tá no meio termo, entre um mundo que foi 100% analógico para um mundo 100% digital, e cada vez mais a gente vai ter uma série de mudanças. Então, a gente atuando na educação direta, indireta, uma pedagogia formal ou de uma pedagogia da vida, a gente tem uma responsabilidade muito grande de como fazer com que essas mensagens, esses conteúdos, eles sirvam para o bem, para dignificar essa existência, né? Então, o aprender é legal. Esse momento acho que é um privilégio que a gente vive, como as coisas estão sendo super produzidas, e ao mesmo tempo isso tem que trazer um sentido civilizatório, de humanidade, de respeito, que faça um sentido. Então talvez a melhor coisa nesse sentido é encham, fuçem, joguem, tenham essa curiosidade para o bem, porque qualquer coisinha, inclusive aprendam com os mais novos, aprendam a trocar. Fantástico. Tupi, abram escuta, pais, professores, eles são ávidos por compartilhar conosco, a gente só tem que abrir um espaço para ouvi-los. Não é verdade, Tupi? Quando você está com seus alunos na mesa jogando, eles não querem contar, eles querem falar. Agora, a gente precisa estar por dentro, gente. Então, leiam, acompanhem, estejam por dentro para que a gente possa cumprir o nosso papel nesse momento tão difícil da humanidade, né? Com certeza. Tupi. Mas pesquisem também sobre direitos e deveres. Muito bem. Então agora sim. É o uso ético, seguro e legal de todos esses recursos. Para isso a gente Vai contar com o material que vocês estão produzindo, ok? Eu posso deixar a minha mensagem também? Eu queria falar para os educadores aqui, para as escolas, que o ECA digital, embora ele não traga no seu escopo, o foco dele em si não é precisamente escolas, ele veio na premissa ali dessas plataformas, das redes sociais, dos jogos online e tudo mais. Mas quando eu digo o foco não é escola, não quer dizer que a escola não seja protagonista, porque tem todo esse lado
da educação digital, todo esse lado da educação para a vida. E quando a gente fala da proteção integral, incluindo nos meios digitais, a escola também tem o seu papel. Então, ter ali, trabalhar esse tema de forma transversal, ter uma política de ética e cidadania digital, ou isso está inserido no próprio regimento. Algumas escolas que a gente conhece já fez isso há muitos anos, desde o começo do uso da tecnologia, a gente já fez, vieram fazendo esse trabalho, mas precisa ter essa previsão. Os cuidados essenciais em relação à proteção de dados pessoais, porque faz parte dessa proteção integral, a escola ter o seu registro de ocorrência, né? E principalmente agora, quando a gente fala também no ECA Digital, é a atenção em relação ao uso de plataformas. As plataformas em si, quando a gente fala no âmbito educacional, não tem aquele uso dele indiscriminado. A gente sabe que não tem aquela questão do cadastro que vai mentir a idade. Por quê? Porque já é educação, já é uma plataforma vinculada à instituição educacional e tudo mais. Então, nesse ponto, a gente tem um pouco mais de segurança, mas sempre com aquele alerta e aquela questão de verificar também se as plataformas estão atendendo, né, ao próprio ECA Digital. Acho que no contexto geral, a minha mensagem final que eu queria deixar era essa. Ok, então mais uma vez muito obrigada pela participação de vocês. Eu acho que deu para mexer bastante e trazer para a educação o que é responsabilidade, embora não seja uma lei que deva ser cumprida na escola, diferente da retirada dos smartphones, mas que nós, como educadores, gente, temos essa responsabilidade. Estamos trabalhando com formação de crianças e jovens. E a educação midiática está se tornando mandatória também a partir de 2026. Então, é alguma coisa que a educação, os professores precisam estar por dentro, precisam trabalhar, discutir, conhecer. Posso só fazer um complemento? Por favor. Rapidinho? Pode. Só para também não dar uma interpretação errada, né, que eu falei da aplicação para as escolas. Mas o ECA Digital, ele acaba reforçando a responsabilidade das escolas, assim como dos pais, que ele traz expressamente. Mas por que ele reforça? Porque como ele traz a proteção integral e fala em segurança no uso, nos recursos em si, o que envolve a plataforma, independente aí no caso de ser educacional ou não, uma rede social, não importa o segmento, mas ele acaba trazendo esse dever e responsabilidade na proteção. Então, aí, qualquer incidente, qualquer situação que envolva o vazamento de dados, ela vai acabar fazendo o quê? Reforçando, trazendo aí uma responsabilidade mais assídua em relação a tudo isso que já vem acontecendo. Muito bem. Então, nós cumprimos o nosso papel de código aberto, onde nós colocamos na mesa tudo o que nós pensávamos e que conhecíamos e conversamos de uma maneira bastante clara, né? Então, muito obrigada e até o nosso próximo episódio.